Aqui é o professor Marcelo, estamos reunidos para mais uma aula nossa de biologia. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar o segundo grupo de animais invertebrados, pessoal. Vamos trabalhar a parte de quinidários. Vamos conversar um pouquinho agora no início sobre as características principais dos quinidários. Esses animais, eles recebem esse nome quinidário porque eles têm uma célula produtora de substância urticante, substância que causa queimaduras, né, em contato com a nossa pele, por exemplo, e substância essa também usada pelos quinidários para paralisar uma presa, tá? E se proteger de predadores. Então, o nome quinidário veio em relação às células urticantes que eles têm, que são chamados de quinidócitos, tá? Produzem essas substâncias que causam queimaduras. E essas células, elas estão localizadas nos tentáculos dos quinidários. Um dos quinidários mais conhecidos, pessoal, são as hidras e as águas-vivas, tá? A maioria desses quinidários, eles são de origem marinha, mas as hidras são quinidários de água doce, tá? As águas-vivas são quinidários, tá? Existentes no mar, vocês conhecem. Pode ser que algum aluno já teve contato com água-viva. Então são quinidários existentes na água do mar, tá? São as águas vivas e as hidras na água doce, mas também os corais pertencem aos quinidários, tá? E as anêmonas do mar também são os quinidários bem conhecidos, tá? Água-vivas, corais, as hidras e as anêmonas do mar, tá? Esses quinidários, eles são carnívoros e utilizam os quinidócitos, né? Que são as células que produzem a substância urticante, ficam nos tentáculos dos animais para capturar a sua presa. Então essa substância urticante, como eu falei para vocês, além de proteção contra os predadores, eles utilizam essa substância para capturar suas presas, tá? E em contato com a nossa pele, nos causam queimaduras, tá? Que em contato com, geralmente no mar, com as águas vivas, aqueles tentáculos com substância urticante queimam a nossa pele, tá? E os quinidários, pessoal, eles são mais evoluídos que os poríferos. Por quê? Os quinidários, eles já apresentam uma cavidade digestiva, tá? Esses quinidários, eles possuem uma cavidade que permitem fazer a digestão dos alimentos. Então isso na escala evolutiva, isso significa, tá, um meio de evolução em relação aos poríferos que não têm cavidade digestiva, tá? Esses quinidários podem apresentar duas formas, as formas de medusa e as formas de pólipo, tá? A forma de medusa é uma forma móvel em que pode se deslocar na massa d'água, tá? Ela possui capacidade de deslocamento. A forma de pólipo, pessoal, é uma forma fixa, como a hidra, que não se locomove, tá? Então, o pólipo, ele é fixo. E a hidra, no caso, melhor dizendo aqui, ela consegue se locomover pouco. Ela é pólipo, mas ela se desloca pouco, tá? Mas a maioria dos pólipos, como os corais, eles são fixos, com exceção da hidra, que tem a forma de pólipo, mas se locomove, tá? Então vou mostrar aqui para vocês em relação a o que é uma forma de pólipo, o que é uma forma de medusa. Os corais têm essa forma de pólipo, tá? Aqui está a cavidade gastrovascular, onde ocorre a digestão, e aqui a boca por onde o alimento penetra, tá? Essa forma de pólipo, ela é uma forma cilíndrica,
e os tentáculos e a boca estão na parte superior do corpo do animal, tá? O pólipo, tá? Ele é como exemplo, ele tem como exemplo os corais e as anêmonas, tá? São hidras também. Hidras, corais e anêmonas têm a forma de pólipo, tá? E as águas-vivas, que são as águas-vivas e as caravelas, elas já possuem a forma de medusa. O que é a forma de medusa? É uma forma semelhante a um guarda-chuva, tá? Com os tentáculos e a boca na parte inferior do corpo, voltados para baixo, ó. Contrário do pólipo, que a boca e os tentáculos são na parte superior do corpo. Aqui a medusa é o contrário. Então as águas-vivas e as caravelas, elas possuem a forma de medusa. Porque, no caso, medusa não é o nome da espécie do animal. Medusa é a forma do corpo do animal, tá? E, através da movimentação dos tentáculos, essas medusas se deslocam na água, que são as águas-vivas, tá? As caravelas também. Então, aqui na medusa, o alimento aqui entra pela boca e é digerido na cavidade gastrovascular. Então nós temos essas duas formas, pólipo e medusa, tá? Dos quinidários. Só lembrando novamente, pólipo, anêmonas, corais e as hidras, tá? E medusa, águas-vivas e caravelas, tá? Agora, pessoal, quanto à reprodução desses seres, tá? Eles podem se reproduzir de forma sexuada ou assexuada. A forma sexuada, por exemplo, das hidras, elas se reproduzem por brotamento. Corais, hidras, tá? Eles têm um broto que se forma na lateral do corpo do animal. Esse broto, depois de um tempo, ele vai se desenvolvendo, ele se desprende, cai sobre um substrato, dando origem a uma nova hidra. Aqui é reprodução assexuada por brotamento, tá? Acontece também nos corais. E eles têm um outro tipo de reprodução sexuada, mas essa reprodução sexuada, ela é chamada de alternância de gerações, tá? Por que é alternância de gerações? Porque em uma fase do ciclo de vida ocorre a reprodução sexuada e em outra fase a reprodução assexuada. Então aqui como exemplo, tá? As medusas, elas existem macho e fêmea. A medusa macho libera os espermatozoides na água. Esses espermatozoides fecundam o óvulo da medusa fêmea, tá? E esse óvulo fecundado, ele dá origem a uma larva. Primeiramente, ele se transforma numa larva plânula, que é uma larva ciliada. Então, após a fecundação do óvulo, forma-se essa larva plânula, que é a larva ciliada, e essa larva, ela vai se desenvolver e vai se fixar a um substrato no fundo do mar, por exemplo, fixada ali numa rocha, né, ou no solo marinho, vai formar um indivíduo inicial que é chamado de cifístoma. Aqui no cifístoma, que já é uma forma de pólipo, estão vendo? Esse cifístoma, ali se formam as medusas jovens, e são várias, não é uma só não. São várias medusas jovens, imaturas, que se formam ali, tá? E depois, por um processo de divisão transversal, esse cifístoma vai sofrendo essas várias divisões, e isso recebe o nome de estrobilização, tá? Durante a estrobilização, que são as divisões transversais do cifístoma, as medusas jovens vão sendo liberadas, que são chamadas de éfiras, tá? Então essas medusas jovens, que são medusas ainda imaturas, que ainda vão desenvolver várias estruturas do corpo,
tá? Como, por exemplo, os tentáculos, né? A cavidade digestiva, né? As células urticantes, são medusas jovens que ainda estão em formação, elas vão sendo liberadas e essa parte aqui da estrobilização é considerada reprodução assexuada, tá? Então, no ciclo de vida de alternância de gerações, nós temos a fase sexuada, em que as medusas macho liberam o espermatozoide que se dirigem até o corpo da fêmea, fecundando o óvulo da fêmea, da medusa fêmea. Então aqui é a parte sexuada, tá? E depois a parte da formação da larva ciliada, que é a larva plânula, que se fixa dando origem ao cifístoma, onde ocorre a formação das medusas jovens, tá? E essas medusas jovens, quando elas vão sendo liberadas do cifístoma pelo processo de estrobilização, que é a divisão transversal, aqui ocorre a reprodução assexuada. Então, uma fase sexuada com união de gametas sexuais e uma fase assexuada por divisão de partes do cifístoma. Reprodução por alternância de gerações, pessoal. Alternância, alteram fase sexuada com assexuada, reprodução das medusas, tá? E elas têm essa característica de reprodução chamada de alternância de gerações. As hidras não. As hidras, corais, tá? Anêmonas, elas se reproduzem por brotamento. Tá bom, meus amigos e amigas? Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula nossa sobre os quinidários. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí do professor Marcelo. Até a nossa próxima aula.